Com imagem e edição de Edson Rodrigues, direção e apresentação J. Bressan. Estamos aqui no estúdio da Gravatinha Produções para mais um quadro Venha Contar Sua História. E o quadro Venha Contar Sua História de hoje, eu estou aqui com a minha amiga Carol Coelho. Carol, boa noite, seja bem-vinda ao nosso humilde estúdio. Boa noite, João, obrigado pelo convite, obrigado, né, por ter me convidado, obrigado a vocês que estão ouvindo e vendo a gente, né? Isso. E um tempo, né, que a gente conseguiu achar um horário para colocar. Até que enfim, né? Inclusive até choveu, né? Tá, é. Até choveu com o nosso encontro hoje e estou muito feliz de estar aqui com esse espaço e poder colaborar com o seu canal. Eu que agradeço e vou te fazer a primeira pergunta, depois você continua falando. O que levou a você escolher essa psicóloga assim como profissão? Por causa de um filme. Um filme. E que filme é este? Por mais, assim, às vezes estranho que seja, foi o filme que fala sobre o Hannibal, que foi um serial killer. Mas o filme é O Silêncio dos Inocentes. Antigaço, né? Eu assisti e me fascinou muito a capacidade, porque em Silêncio dos Inocentes, né? Até em Coração de Dragão, que é o outro da trilogia, eu achava incrível, assim, a habilidade do Hannibal em auxiliar, principalmente no Coração de Dragão, que acho que é isso mesmo, o nome do filme. Ele auxiliava o detetive a solucionar os casos de serial killer da parte mental. Ele falava, ó, tal comportamento, provavelmente por causa disso, disso, disso. E aí o detetive chegava lá depois e realmente aquilo batia. Então aquilo foi me chamando muita atenção. Assim, gente, como que esse cara consegue falar isso da outra pessoa só pelo comportamento, pela atitude? Como assim? Eu devia ter meus 14 anos. E aí aquilo me chamou a atenção, eu fiquei pensativa naquilo. E aí eu fui, né? Na época tinha o tal de teste vocacional, né? Ensino médio, tudo, e apareceu lá psicóloga. Eu não sabia o que era. Aí eu fui pesquisando sobre, né? Fui vendo, aquilo foi me interessando. Né? E aí, claro que a gente vai nas tendências das pessoas do nosso meio, né? Ah, você tem que ser médico, igual seu pai é. Ah, você tem que ir para a saúde, que não sei o quê. Mas, no fundo, eu não sabia que eu tinha vocação para ser médico. Mas seu pai é médico? Meu pai é médico, é pediatra. Quem é seu pai? Carlos Alberto. Foi ele. Eu já ouvi falar, mas não sabia. Meu pai é pediatra. E então, você fala, tem que seguir a carreira do seu pai, tem que ser psiquiatra, que não sei o quê. Aí eu, sabe, quando não... Aquilo não chama atenção. E aí eu já, né, na época eu quis ser muita coisa, eu quis fazer... para ser curadora de museu, arqueóloga, e já quis ser um monte de coisa. Mas a psicologia me chamou também a atenção porque eu precisei começar a fazer terapia na minha adolescência. Ah, tá. E qual foi o seu maior desafio ou aprendizado no seu primeiro consultório? Eu tenho hoje É, ou quando eu fui no consultório a primeira vez? Não, no seu. Que você fosse atender assim o primeiro paciente. João, foram tantos que eu precisei iniciar ele antes do tempo que eu queria. Eu comecei a atender no consultório só com 2 cadeiras. Não tinha mais nada. Tá igual eu aqui. Não, aqui ainda tá chique. Eu literalmente só tinha 2 cadeiras. Eu não tinha internet, não tinha uma mesa, não tinha nada. Era só 2, nem sofá, nem nada. Era 2 cadeiras. E então eu precisei começar antes porque, né, tava saindo de resguardo, minha menina tinha saído do trabalho para cuidar dela, então eu precisava de ter algum movimento
E aí comecei. E o que eu aprendi de todos esses anos no consultório, mas desde a primeira vez, é que a gente precisa sempre ter paciência com persistência. Hoje no consultório, graças a Deus, né? Eu sou apaixonada por ele é lindo, né? Então, assim, sou eu, né? O consultório, você entra lá, sou eu lá dentro. Então, assim, a paciência com persistência é algo que difere muito, não somente só no consultório, né, gente? Mas em qualquer empresa, em qualquer empreendimento que você for começar. Porque você tem que ter a paciência de adquirir o valor, adquirir o tempo para você investir e a persistência para os resultados irem vindo, né? Realmente, a gente tem que começar devagar, porque até chegar lá fica muito difícil. Então, qual assim, as pessoas costumam te perguntar, assim com mais frequência, quando você diz que é psicóloga? Porque de primeiro tinha esse negócio que psicólogo era para doido, né? E ainda tem um pouco. Ainda tem, né? Esse ainda acho por quê? Mas quando eu falo que eu sou psicóloga, alguns param e falam assim, nossa, tô precisando. Não precisa. Ou, nossa, tem fulano de tal que tá precisando também. Então, assim, sempre vem isso. Nossa, tô precisando, me fala, como é que eu faço para agendar? Alguns de brincadeira, alguns realmente levam a sério, alguns realmente pegam o cartão e indicam, né? Porque o boca a boca é o marketing que há, né? É. Isso aí é quase que universal. E então, assim, mas a maioria das vezes pergunta, ou alguns falam assim, nossa, sua cara. Você é muito cara de psicóloga. Mas é engraçado, né, que qualquer profissão que você fala que é uma coisa, aí eu falo assim, eu sou pedreiro. Eu falo, mas você é pedreiro? Ah, eu sou youtuber. Eu falo, como é que você é YouTube? Como é que você... Eles têm esse negócio, né, de Uhum. ficar indagando as Sim. perguntas, fazendo pergunta em cima de... Em vez de dar a resposta, eles dão uma pergunta. Exatamente. Parece que a gente tem que ficar presa a somente uma Só uma profissão, uma coisa. coisa. Porque é negócio, né? Vem cá, psicólogo pode dar conselho ou não? Ou a diferença de uma conversa que a gente está conversando aqui, você pode dar um conselho para mim ou não? Depende. Tudo depende. A teoria da relatividade aí. Tudo depende, porque dentro do consultório, o psicólogo, ele normalmente não aconselha. Ele sugere e levanta o questionamento. Ele leva a pessoa a questionar, a refletir sobre aquela situação. Mas um conselho de conversa de amigo, aí eu sou uma pessoa como outra qualquer. Eu imagino isso, né? Mas tem gente que pensa assim, ah, não pode. Eu falei assim, eu vou fazer essas perguntas porque tem muita gente que não sabe, Eu poder eu posso, porque na hora que a gente tá conversando aqui, eu sou só a Carol, né? não Eu é? sou uma pessoa. Dentro do consultório atendendo é outra coisa. E vem cá para nós no escondido aqui. Você com outra psicóloga, vocês fazem fofoca sobre o paciente? Assim, honestamente, né, ultimamente eu não tenho muito tempo. Mas Porque, faz. assim, até porque eu não tenho tantos amigos psicólogos. Essa é um ponto que, assim, me incomoda aqui em Ubá, principalmente isso, aqui a classe de psicólogos é muito desunida. Então, não tem essa troca, não tem esse diálogo. Normalmente, tem um grupo de psicólogos aqui de Ubá, e a gente pede, mas assim, tô com um paciente com tal situação, tem alguém com disponibilidade ou alguém específico nessa área, né, que a gente sugere, mas eu não tenho, assim, né, tantos, na verdade, não tenho. Na verdade, eu tenho 2 calouros, que foram calouros quando eu saí da faculdade, que me conheceram, e a gente troca muita ideia, assim, não de pacientes, mas sobre um ponto específico que um paciente trouxe e aquilo ficou. Cara, falou sobre essa situação, o que você pensa sobre isso? Mas não é a situação da vida do Eu paciente. sei. Às vezes, igual, teve um paciente que trouxe que ele não via sentido no ensino médio. Ó, Porque nada do que ele via no ensino médio preparava ele para a vida. e realmente, se for ver, E não o pior é que eu prepara nada. concordo com ele, mas eu não posso falar que eu Você concordo não com pode. ele. Mas eu posso. Não, e aquilo eu peguei e falei, vou frisar isso com meus colegas, né? Mano, ele, pô, o que você pensa disso, cara? Porque realmente é um ponto que ele tem.
Não é? Tá sentindo, não é? O ensino médio, a escola hoje, né, infelizmente, ela não prepara o jovem para a vida. Realmente não. Não, porque tem muitos jovens que não têm, às vezes, condições de continuar para uma faculdade. Então, o que vai fazer? Vai trabalhar. Então, a escola não ensina nada, não prepara esse jovem para nada. Então, assim, eu realmente concordei com ele, mas esses são pontos, assim, quando eu converso. Até porque também eu tenho uma filha de 3 anos, né? Até que para ficar rico, não precisa estudar, né? Não, ultimamente tem coisa que tá assim, É, mas hoje tá mudando um pouco. tá, né? Tá, eu comecei a. Porque eu atendo adolescentes e adultos, né? É o meu foco. E com os adolescentes que eu tenho conversado, os movimentos digitais que eu tenho acompanhado, não tá mais gostando, não tá aquela galera influencer, youtuber que simplesmente deu sorte, né? Ou Se simplesmente é, foi, não tá crescendo mais não. tá não, né? Não, agora a galera, os jovens principalmente, né? 13, 14 anos, né? Essa geração que tá vindo, né, mais digitalizada, que eu não lembro o nome da geração, ela tá vindo até a minha geração mesmo, né? Já não tá buscando mais influências sem conhecimento, sem uma prova daquilo. Claro que provar que tem mestrado, doutorado e isso e aquilo não diz nada. Você pode ter anos de estudo e não ter prática nenhuma. Então, eles estão buscando muito a pessoa que tem profundidade, uma pessoa que conversa, uma pessoa que tem autoridade no que está falando. Então, é uma oportunidade boa, né, para a galera que fala bem, que tem muito conhecimento no trabalho, né, começar a querer aparecer um pouco mais, caso deseje. Porque tem muita gente que não. E tá tudo bem não desejar ser público, porque é muito pesado você carregar isso, ser uma pessoa pública. Então, vamos ver o que vai dar. Eu falo isso aí porque a gente que trabalha com a cultura, a gente acaba sendo, né, o alvo de todos. Uhum. E com essa tecnologia, esse negócio ficou muito avançado, porque eu não tenho a capacidade eu pensava que eu não tinha a capacidade de fazer isso que eu estou fazendo hoje, Uhum. mas a tecnologia me ajudou para isso. E para você, o que que a tecnologia ajudou para o seu trabalho, por exemplo? Ah, muito. Hoje eu atendo online no Brasil quase todo. É, né? Então, atendo online, eu uso a ferramenta da inteligência artificial para me auxiliar assim, na construção de documentos, eu tenho o meu sistema, né, que eu contratei no sistema do consultório, que eu anoto meus prontuários, que eu faço, né, todo o controle do consultório, tudo dentro de acordo com o CRB, tudo dentro de acordo com o que o conselho me exige. Então, assim, nossa, facilitou demais. Antes, eu ia rever a agenda, tinha que abrir ali na mão. Hoje não, hoje em qualquer lugar que eu tiver. Se o paciente mandar mensagem agora para mim, pedindo para trocar o horário, eu vou abrir Hum. aqui, não precisa ficar carregando aquele monte de coisa a mais. Eu abro já o sistema, já olho, já confiro quem que vai estar na hora. Então, assim, nossa, facilitou minha vida em muitas horas. Né? E vocês também precisam de terapia, né? Claro, eu faço a minha. Já tem uns 8 anos que eu tô com o É. mesmo profissional. E tem gente que pensa que não, né? É. Porque você sendo uma profissional, eles falam assim, você não precisa disso, porque eu sei que na minha área também o pessoal fala comigo, você não precisa de outro profissional da sua área para você pegar a dica, e a gente precisa, né? Sim, porque eu sou uma pessoa, né? Ser humano, né? Não sou máquina, Eu né? sou uma pessoa antes de ser psicóloga. Eu também tenho minhas limitações, também tenho meus traumas, também tenho minhas dificuldades, também tenho minhas coisas para reclamar. Então, eu também preciso do espaço. Então, por conta de eu começar, né, muito nova a fazer terapia, né, que é o que me motivou a ser psicóloga, e hoje eu vejo o resultado que isso é para mim, pessoalmente, eu falo que Deus e o universo me colocou aonde eu preciso estar, porque nada me deixa mais satisfeito e feliz do que um paciente chega depois da sessão e que eu sempre pergunto para eles, o que que você achou da conversa hoje? E eles falam assim,
Eu tô muito melhor. E aí chega na próxima sessão e fala assim, nossa, aquilo que a gente conversou, lembrei essa semana, você acredita que eu consegui resolver aquela coisa que eu te falei? Então, assim, não tem nada mais, assim, gratificante quando eu escuto isso. Uma pessoa que procura você, por exemplo, eles precisam de quantas sessões? Não sei te dizer. Não tem quantidade, você Porque não depende pode da falar. pessoa. Caso é um caso, né? Outro É, caso é eu, outro caso. normalmente, eu sempre falo, olha, se você quer rápido, beleza, mas eu preciso de um mês, pelo menos. Mas eu sempre aconselho, a terapia é pelo menos 6 meses para começar a aparecer um resultado. Isso na minha linha de pensamento, né? Meu trabalho é baseado na terapia cognitiva. Mas pode ser que às vezes um psicanalista, um guiando, precisa de mais tempo. Então, mas ainda assim, em 6 meses você já consegue perceber Ah, um melhor. resultado, uma melhora. E a ansiedade é verdade que é o mal do século? Dá para identificar isso? Também, João, mas isso no ano retrasado, né? No ano retrasado, um pouco meio do ano passado, que falava-se mais sobre ansiedade, mas hoje o foco é a depressão. Até principalmente a depressão em adolescentes e crianças. Por conta, até mesmo nesse fim de semana, no dia 29, infelizmente, né? Em Uberlândia, se não me engano, acho que Uberlândia, perto lá de lá, teve um suicídio, né? De uma menina de 12 Eu anos. ouvi falar. Então, assim, aparentemente está ligado a alguma questão no Roblox, né? Que levou para outros. O Roblox não é um causador, mas ele é uma porta de entrada para muita coisa. Então, assim, e hoje eu vendo os meus pacientes, né? Conversando com eles, eu percebo muito esse movimento depressivo. E a depressão, João, não é que eu gosto, né? Eu gosto porque é da minha área, mas é interessante olhar e falar sobre, porque ainda tem muito essa, como é que eu posso usar a palavra? Não é uma dúvida, mas banalizou a depressão como se fosse só estar triste, só estar cansado, ou sobrecarregado. Mas não é só isso. A depressão é algo químico também. É algo que não tem jeito. E aí, vou pegar um exemplo. Você vai subir uma parede. E aí você pega, na hora de fazer a amarração para fazer a viga, a amarração ali, você fez frouxa. A amarração ali às vezes não ficou certinha. Ficou frouxa, não ficou ajeitada. Aí você ajeitou ela lá. Mas ficou meio assim, mas colocou. Passou. Aí você colocou o cimento para fazer. Aí aquele cimento ali já não estava de tanta qualidade e subiu. Foi assim. Aí você foi fazendo a parede. No que foi subindo os tijolinhos da parede, aquela viga começou a ceder. Aquela parede começou a ceder. Aquela coluna, né? Não falei errado, né? Subindo a coluna Coluna. e a viga, na hora que você colocou, a laje começou a ceder na viga. Eu disse, mas peraí, será que a culpa é só do peso da laje? É, Então, realmente, eu nunca pensei nisso. E olha que eu trabalho há um tempo de pedreiro. será que a culpa é somente da laje? Será que na hora de fazer essa amarração ela ficou bem presa? Ela ficou, né, bem alinhada, bem amarrada? Ou teve economia aqui? Será que na hora de fazer esse cimento, eles colocaram a quantidade de brita, a quantidade de areia certa? E a depressão é isso. Só olha a laje pesando, mas não olha o que tem por trás. Então, será que essa pessoa está dormindo bem? Será que essa pessoa está se alimentando bem? Será que essa pessoa está tendo momentos de afeto? Eu não digo enquanto sexuais, mas enquanto afeto Não, é mesmo. De um abraço, de de um uma conversa amigo, boa, de sentar num cinema sozinho e ver um filme bem consigo mesmo, de vestir uma roupa e estar se sentindo bem. Será que a pessoa tem esse momento de afeto? De um acolhimento? Ou não? Por quê, Ju? Eu falo que a depressão tá. Eu acredito que ela seja mais o mal do século do que a ansiedade, que a ansiedade ela é uma consequência. A ansiedade ela vem antes da depressão.
Porque ansiedade é aquele negócio, eu tenho ansiedade com alguma coisa, não com tudo. Uhum. Por exemplo, às vezes eu estou sentado no lugar, estou ansioso, eu fico assim, ó, Uhum. entendeu? Isso faz parte da ansiedade, né? Uhum. E a depressão, eu vejo muita gente falar, e muita gente fala assim, ah, isso é frescuragem, né? Uhum. É E- falta de Deus, é falta de algum namorado ou namorada, é mas- falta de serviço. não, Não. isso é mentira, porque eu vivo Uhum. sozinho há um tempão, eu não tenho namorada, né? Então aquele negócio, e eu não, né, como se diz, né? Você nem precisa procurar para isso não, para entrar em depressão. Então, eu sou um cara feliz hoje, mas eu não sei o dia da manhã, o que pode acontecer, entendeu? Uhum. E eu sou um cara que eu saio para todo lado, eu faço teatro, eu faço cinema, eu faço isso, faço aquilo, mas e amanhã? Como é que fica? E tem muita gente que fala, e depressão eu acho que é uma doença muito séria, né? E a ansiedade, ó, todo mundo tem. É, Alguns têm mais, outros têm menos. Que ela é uma preocupação, por assim dizer, de forma bem resumida, é, é uma preocupação e a ansiedade que nos mantinha vivos, né? Lá na época das cavernas, né? A gente precisa da ansiedade para nos manter vivo. Às vezes, muitas vezes, nosso cérebro se esquece de que não precisamos mais correr de tigre de bengala e nem de mamutes, né? E muito é. menos de dinossauros. Porém, isso daqui, ó, isso aqui, celular, computador, são estímulos contínuos a todo momento. Então, o cérebro o tempo todo está trabalhando. E a gente aumenta o cortisol, porque ele está né, em estresse. Aí você tem a queda de outros hormônios, né, por assim dizer, que vão deixando essa preocupação, essa ansiedade mais evidente. E aí, com esse caso muito exacerbado, não tem lugar para onde ir, porque hoje, querendo ou não, nós vivemos uma época de isolamento social muito grande após a pandemia. Vem essa questão do isolamento social de uma maneira muito pontual. Nós temos consequências ainda da pandemia. Mas nem só da pandemia, né? Porque eu lembro quando eu era menino, vim para a cidade, a gente ficava brincando na rua até tarde, entendeu? Até a década de 90 aí, e hoje você não pode ficar na Uhum. rua mais, né? É o Muita que acontece, né? violência Muita também tem. Eu violência, também né? fui uma que brincava na rua da tarde. Então, Ainda peguei nos meus 12, 13 anos, eu ainda peguei a então, fase boa de brincar na rua, no é. bairro, né? Que a minha avó morava no bairro Santa Cruz. Então, era aquele grupão de menino brincante, polícia ladrão. Então, assim, eu vivi isso ainda. E eu tenho pesar, às vezes, da minha filha, que eu não posso simplesmente levar ela na rua. Eu tenho que ir em alguma praça mais reservada, de dia, né, para poderem brincar de forma segura. E ainda assim não é tão seguro, né? Que infelizmente temos aí uma alta, né, dos pedófilos, do tráfico de crianças. E com, né, voltando a essa questão do isolamento social por conta de telas, é mais seguro, assim, pais acham que é mais seguro deixar o menino dentro de casa jogando videogame e mexendo no celular. Eu ia te perguntar isso agora, mas isso acaba com a criança, não acaba? Totalmente. Primeiro, que se não tem fiscalização, você está dando uma abertura gigantesca para pessoas maldosas, É, né? Que são os predadores, né? é. Por assim dizer. Fora que tem padrões de beleza altíssimos que não encaixam com a realidade, são padrões irreais. Então, assim, é muito mais difícil você criar uma criança sem tela, mas é muito mais, traz muito mais confiança e a própria criança se desenvolve muito melhor. Ela, né, conversa mais, brinca mais, a criatividade flui mais. Eu tenho casos no consultório que a paciente mexe no celular desde os 9 anos, 8, 9 anos de idade, e não desenvolveu a criatividade. Se eu faço uma atividade com ela que exige, ela não sabe fazer. Como outros, né? Outros tantos por aí, né, que a gente Uhum, vê que pega o celular, só sabe aquele joguinho, não sabe fazer mais nada. Se exatamente. aprendesse a fazer um trabalho, alguma coisa, né, Se pede para fazer um boneco de massinha, não sabe fazer. não sabe fazer. Mas voltando aqui no caso da tristeza, o que é a tristeza? Que eu não sei o que é isso. Depende da forma, João, que você quer compreender a tristeza, porque o sentimento e uma emoção não são separados. Normalmente a emoção é uma reação fisiológica, é uma reação do corpo.
E o sentimento é algo que vem do pensar. Então, se sentir triste é quando você tem aquela sensação de frio no corpo, de carência, não uma carência, né? Mas vem um frio, uma necessidade de se encolher, porque algo está vulnerável ali, né? Que às vezes você não quer falar sobre, mas você sente essa. Não é também uma solidão, mas é um sentimento que. Tanto que é uma das bases assim, de triste, por assim Mas dizer. pode uma pessoa nunca ter sentido isso? Não. Não? Em algum momento na vida sente. Porque a tristeza não precisa vir somente com choro. Não, a tristeza ela pode vir quando se perde um ente querido, quando se é demitido de um emprego, quando se troca de escola, quando você quer muito comer alguma coisa e aquilo acabou e não vai ter outro. Você se sente triste. Aborrecimento é a mesma coisa de tristeza? Seria um início, né? Mas tá dentro ainda da esfera Ah, da tristeza, porque nós temos as 5 principais emoções, né? Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. E que delas se abrem para, para essas vertentes, né? Mas o aborrecimento, sim, entra dentro da tristeza também. Uma chateação, uma mágoa, né? Um arrependimento. Entra também ali na tristeza. tem muita coisa que. E como eu faço, como eu saber que eu preciso de um psicólogo? A partir do momento que você percebe que você não está conseguindo fazer as mesmas coisas como antes. Tipo, poxa, eu não estou conseguindo conversar com a galera como antes eu conversava. Poxa, eu estou tão dificuldade de levantar para trabalhar. É aí que começam os sinais para se procurar uma ajuda profissional. Ao invés de esperar entrar na decadência total, por assim dizer, deixar afundar no poço para ir. E já foi algum paciente lá que, como se diz assim, que fala mentira? Uhum. Você pode contar algum caso desse para nós? Hum, não vou contar o caso, mas a situação que normalmente acontece. Quando o paciente chega e conta mentira, eu percebo algumas coisas, ele se contradiz na própria fala dele. Não consegue se sustentar. E aí, toda sessão eu faço as anotações. E aí eu percebo quando tem uma mentira, que aí ele tá falando uma coisa e eu leio, eu falei, não, ele já falou sobre isso. Eu abro, quando é online, né, eu vou lá, abro isso, o prontuário dele e eu vejo a primeira versão que ele contou. Aí eu, você tá E, mentindo aqui, tem mais coisa aqui. Aí na hora que eu pego, aí é a hora que eu consigo achar a base da questão, mas aí ou eles saem, ou eles ficam um pouco desconcertados e aí alavanca no processo, né? E, mas normalmente boicotam a terapia, né? Mas hoje, até hoje, só 2. e vocês podem mentir para o paciente, Claro que não. mas Claro que se não. eu chegar perto de você e falar uma coisa e você não concordar com aquilo, ou você tem que concordar com tudo que o Hum, paciente fala? Não, na terapia não tem um concordar ou não Não, aí concordar. não tem. Não, a gente escuta e vê o que é realista dentro da vivência do paciente. Então, por exemplo, você vai chegar para mim e vai falar assim: ah, todo dia antes de dormir eu tenho que tomar um copo de licor com cerveja, por exemplo. Pessoalmente, eu não posso concordar com isso. Que, Não tem poxa, como, você não. é um alcoólatra. Mas no consultório eu pergunto. Eu falo, você já pensa, o que você costuma sentir no outro dia? Aí eu vou trabalhando isso. Para o próprio paciente entender que aquilo não é saudável, que aquilo traz prejuízos. Se eu estou vendo que está muito resistente a quanto problematizar aquela situação, eu deixo o paciente no tempo dele.
E uma sessão são quantos minutos? 50 minutos. 50 minutos. Já aconteceu do paciente te deixar lá com 10, 15 minutos? E ir embora? Não, nunca, graças a Deus. Mas isso pode acontecer, né? Depende muito da conduta, né, João? Depende muito de como o psicólogo conduz, de como é a conversa. Então, por exemplo, já chegou paciente lá para mim que não sabia o que falar e falou: estou extremamente nervosa, eu não sei o que eu vou conversar com você. E aí eu fui conduzindo. Tipo, oi, tudo bem? Como que foi seu dia? O que você fez de legal no dia de hoje? Depende da conduta do profissional. Se a conversa vai ser produtiva ou não. Então, assim, já com certeza eu acredito que tenha profissional que fica mexendo no telefone, vai fazendo outra coisa enquanto está atendendo, né? E não dá a devida atenção ao paciente. Hoje mesmo, uma paciente que começou comigo, e aí eu vejo essa quebra, né? Não é porque faz terapia que é doida. Tem pessoas que fazem terapia simplesmente porque precisam de um espaço. Eu mesmo. Eu faço minha terapia porque eu preciso do meu espaço. Então, ela começou a terapia para ter um espaço dela, para a gente trabalhar algumas questões que ela solicitou. E dentro deles é um vício de telefone. E hoje a gente coloriu juntos. Trabalhando junto, né? E aí vai trazer uma conversa. Eu, Carol, né? Trago muito do lúdico também com adultos e adolescentes. Porque o lúdico também é tão produtivo com adulto e adolescente quanto para criança. Claro que não é aquela ludicidade, né? Não. Mas trago do lúdico, sim. Tem desenho, tem escrita, tem jogo. Então, assim, eu sempre gosto de trazer isso. Né? Mas depende muito da conduta do paciente. Já aconteceu de eu precisar ficar 2 horas com o paciente. Acontece de casal lá? Não, eu não tenho expertise em terapia de casal. Ah, tá, mas outros têm. Tem, outros profissionais têm essa expertise. Eu gosto muito de trabalhar com o adolescente mesmo, o adulto e orientação de pais. Ah, então você orienta os pais também para. Gosto Ah, muito de orientação de pais. ele já deu sinal que já deu meia hora, mas nós temos mais 5 minutinhos para você me contar um caso que aconteceu com você que muito engraçado e um caso muito triste. Dentro do consultório? É? Nossa, tem Ou na tantos. sua vida particular também, pode ser. Do consultório tem um caso triste que eu falo que, né, do consultório especificamente, é quando o paciente meu surtou feio mesmo, precisei do CAPS, direcionar para o CAPS, ele era menor de idade na época, precisou, né, fazer todo esse movimento, e então, assim, eu me senti muito triste, porque querendo ou Não não, queira ou não, né? mesmo não sendo a minha responsabilidade, né? Não foi por algo que aconteceu na terapia, mas é um paciente que eu tenho muito carinho, por assim dizer. Então foi um caso bem triste, assim, né, no consultório, né? E na vida, agora o mais triste é a perda da minha avó. Foi mais recente agora, que foi realmente muito triste, me mudou muito. Só Minha avó materna, esses dias agora? não, Ah, foi em junho do ano passado, tá. mas eu senti bastante. E coisas mais felizes, assim, É, que aconteceram, assim, no consultório foi o dia que eu consegui comprar meu computador. Foi, eu acho, um dos dias mais felizes, assim, que chegou o computador lá, e eu, nossa, não acredito no meu computador. Meu tablet eu ganhei, né, da minha mãe, mas claro que eu amo ele muito, mas é diferente quando, tipo, eu quando queria você um comprou notebook, o meu notebook. o seu mesmo, E aí né? comprei, nossa, foi assim, ó, eu falo que eu amo meu computador, porque o dele, nossa, eu tenho muito amor por ele. E na vida pessoal eu tive, graças a Deus, muitas felicidades, muitas alegrias, assim, que é difícil eu escolher uma, né? Ah, essa aqui foi, não, se eu for escolher assim, foi o dia que minha filha nasceu, assim, o dia que eu senti ela mexendo, que eu entendi que realmente eu ia ter minha filha. Pra mim foi um dos dias mais felizes, assim. O dia que eu levei ela pra casa, que eu fiquei bem, que eu tive contratempos no meu pós-parto.
Então, assim, o dia que eu vi aqueles olhinhos, assim, sabe? Pra mim foi, né, um dos dias mais felizes da minha vida. E como é o seu dia a dia hoje? Corrido. Corridíssimo, porque é quase que cronometrado os tempos. Eu tenho horário para levantar de manhã, eu levanto, dou uma madeira pra minha filha, tomo café, arrumo cama, já tenho que olhar se tem roupa para lavar, se não tem, brinquedo para guardar, já tenho que abrir a geladeira, ver a carne que eu tinha separado, fazer almoço, guardar coisa de café e dar, né, fazer o almoço, dar banho nela, tomar banho, arrumar lanchinho dela de escola, arrumar bolsa de escola, arrumar ela, descer, deixar ela na escola, ir pro consultório. E atender no consultório, nos dias que eu consigo sair mais cedo, eu busco ela. Mas normalmente quem busca ela é o pai dela. Né? Na segunda e na quarta é minha mãe, normalmente eu que busco, né? Esse horário, e o pai dela nos outros dias. É que eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo aí como é que é o seu dia a dia aí, mas o povo às vezes não sabe, né? É Os bem nossos seguidores corrido. não sabem como que é. O meu Instagram eu sempre posto bastante. Tipo assim, eu tenho dado uma ausência, mas estou sempre postando, coloco sempre reels, frases, né? Tem meu blog, que eu tenho lá muita coisa no blog, muita dica, muita sugestão, Eu muito vejo lá, você tem umas cartas, não entendo muito tenho. bem, eu vejo, eu É gostei. eu gosto muito de baralhos, né? Uhum. Então, tanto que um dos meus jogos de baralho preferido, que eu adoro jogar é buraco. Então, assim, tô muita falta de jogar buraco. Eu vou ter que exigir dos meus colegas, né? De jogar a minha partida de buraco. Mas são baralhos de orações, né? De frases motivacionais que eu tenho, 3. Né? Um de gratidão, né, para mulher, especificamente, e um de orações para felicidade, prosperidade. Então, eu pensei o seguinte, poxa, vamos pegar só para mim, porque toda semana eu vou lá e olho. Se E fosse, quase sempre cai para eu precisar ouvir. fosse para você abrir um baralho e agora, invisível, o que você falaria? Para mim, no caso. Se eu fosse Para mim pensar não, né? Para no dia de nossos hoje, seguidores como aqui. foi o dia hoje, eu pensaria o seguinte: não pense que você está sozinho. Às vezes, pessoas que você não conhece, que você não sabe, se inspiram em você, que são gratos pela sua existência. E que você foi inspiração sem você saber. Então, não é nem pensando, que ninguém me ama, que eu não tenho ninguém, não, você tem. Uma coisa que você não sabe. Bom, nosso papo está muito bom, queria conversar com você mais tempo, mas infelizmente o rapaz falou que deu hora E a chuva e a chegou chuva chegou. pesada Então, agora, né? eu quero agradecer a Gi da padaria que mandou um bolo para nós, que na rua Luiz, o quê? Me chama? Vereador Benedito Augusto Vieira. Gi, muito Para obrigado você pelo bolo. que mora no bairro Vila E Casal e adjacências, Padaria da Gi, pães, doces. E agora suas palavras finais. Para você que mora no bairro Vila Casal, Presente, fiquei muito feliz de estar aqui. Caso vocês precisem, o meu WhatsApp psi.carolcoel ou psicarolcoel. Você só de colocar Carol Coelho, você Aqui vai achar. nós manda Só mensagem tem aí. eu, né? Graças a Deus só tem a Carol Coelho, só existe eu. Já vai estar lá, o meu blog está aí disponível para leitura, né? Tem muita dica de muita coisa. No meu WhatsApp também já está lá no Instagram, então sinta-se à vontade de mandar mensagem caso precise. No meu e-mail, depois do Japão João, se vocês quiserem, psicarolcoelho@gmail.com. Então, quer mandar e-mail, quer conversar, só manda mensagem que a gente agenda um horário e conversa sobre aquilo que está te incomodando, sobre alguma solução, sobre a questão. Minha querida.